Para muitos de nós brasileiros, as referências do que as pessoas vestiam no passado foram construídas basicamente pela televisão. Minisséries e novelas ajudaram a moldar a imagem que se tem sobre a vida no passado e até sobre a própria história do Brasil. Graças a isso, muita gente imagina o Brasil colônia como um lugar meio desbotado, povoado por pessoas maltrapilhas e vestidas sempre em tons de bege e marrom. Mas o Brasil do século XVIII tinha uma paleta de cores bem mais diversa do que se pode imaginar. Olá, modisters! Sejam bem-vindos de volta! Tudo bem com vocês aí desse lado? Hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio da série Moda na Arte, em que a gente vem explorando a história da moda a partir de referências visuais. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o Brasil colônia. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a obra de Carlos Julião e descobrir o que nós podemos aprender a partir dela sobre as roupas, sobre as cores e sobre os hábitos das pessoas aqui no Brasil no finalzinho do século XVIII. A obra de Carlos Julião é bem conhecida entre os pesquisadores de Brasil colônia, mas infelizmente pouco conhecida pelo público em geral. E sua biografia ainda é envolta em muitos mistérios, com bem mais perguntas do que respostas. Sabia-se que ele era italiano e que seguiu carreira como militar, o que o levou até Portugal e mais tarde às colônias portuguesas na África, Ásia e América. Natural de Turim, ele teria ingressado no exército português em 1763, onde atuou como engenheiro mapeando os fortes militares que guardavam as colônias. Mas, para além disso, Carlos Julião parece ter se interessado também pelas pessoas que habitavam esses lugares. São atribuídos a ele 3 volumes de aquarelas registrando sua passagem por lugares como Goa, na Índia, e Macau, na China. O segundo desses volumes é o que diz respeito especificamente à visita de Julião ao Brasil, no Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. E embora as aquarelas de Julião não tenham uma data precisa, acredita-se que ele tenha passado pelo Brasil em algum momento da década de 1780. No período de aproximadamente um ano em que Julião permaneceu no Brasil, ele produziu uma série de aquarelas que detalham um pouco do cotidiano das pessoas aqui no Brasil colônia, mas principalmente como essas pessoas se vestiam. Em sua obra, encontramos referências dos uniformes usados por diversos regimentos militares, com uma grande riqueza de cores e de detalhes. Mas também encontramos registros da população civil. E uma das coisas que mais chama a atenção nessa obra é o cuidado de Julião em retratar a diversidade das condições sociais, etnias e estilos de vestir. O cuidado do artista em retratar as cores e até as padronagens nos permite ter uma ideia de quais tecidos e quais estampas circulavam dentro do Império Português nessa época. E, comparando com fontes europeias, a gente até consegue construir uma ideia de onde esses tecidos eram produzidos e quais os caminhos que eles faziam até chegar aqui na colônia. E para não parecer que Julião apenas tomou muitas licenças poéticas, a gente pode comparar os registros dele com esse livro de amostras de 1763. Esse livro foi produzido na região de Norwich, Inglaterra, mirando no mercado da Península Ibérica. Ele é muito diferente de outros padrões de tecido da mesma época que circulavam na Inglaterra, Europa e Itália, e pode nos ajudar a entender como os tecidos com cores vibrantes e estampas grandes eram do gosto português. E muitos tecidos ingleses chegavam ao Brasil através dos tratados de comércio que Portugal mantinha com a Inglaterra, como os que garantiam a exportação de vinhos portugueses para a Inglaterra e a exportação de tecidos da Inglaterra para Portugal. Graças a isso, a gente sabe que sim, os tecidos ingleses circulavam muito em Portugal e circulavam aqui na colônia também, mas essa não era a única influência europeia no que as pessoas vestiam aqui no Brasil. Encontramos muitos modelos de trajes perfeitamente europeus, como esse hobby à l'anglaise, da prancha 22, a moça chorosa que se despede do namorado usando uma combinação de saia e caraco na prancha 7, ou este rico hobby à la française da prancha 36, usado por uma mulher negra no que se acredita ser uma festa de congada.
Outros trajes já chamam a atenção por serem bem diferentes do que a gente encontra na moda europeia, mais ou menos nessa mesma época. É o caso desse casaco masculino, jogado por cima do corpo, quase como se fosse um manto. Outro caso bem curioso é o do kimono ou banyan, uma peça europeia livremente inspirada nos kimonos japoneses e que na Europa e nos Estados Unidos era uma roupa informal para ficar em casa. Mas aqui no Brasil era considerada quase formal e até chique o suficiente para se usar fora de casa. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o kimono, dá uma clicadinha no card aqui em cima que eu te mostro como eu fiz o molde e como eu construí o meu inspirado numa das figurinhas de Julião. Também encontramos trajes que parecem misturar referências portuguesas e africanas, como os trajes usados pelas mulheres negras, livres ou escravizadas. Essas mulheres aparecem com turbantes e joias de possível origem africana, mas misturados com mantos e saias de influência europeia. Algumas trazem consigo os símbolos de sua condição social e de seu trabalho. Os pés descalços e os instrumentos de trabalho muitas vezes denunciam a condição de escravizada. Mas o que vemos em comum entre todos os trajes dessas mulheres é a presença da cor. Seja em tecidos lisos ou estampados, a paleta de cores e as linhas dos trajes são bem diferentes da imagem que a televisão e o cinema criaram sobre o Brasil colonial. Decifrar esses trajes é um trabalho imenso. De um lado, nós temos todos os aspectos materiais, que nós podemos entender a partir da comparação com peças europeias do mesmo período, mas também nos apoiando em outros tipos de documentação, como os inventários post-mortem e os relatos produzidos por viajantes que passaram por aqui mais ou menos na mesma época. Mas de outro, temos toda uma série de questões imateriais que ainda não conseguimos entender completamente, como o significado das roupas para essas mulheres, por que elas teriam escolhido ou não usar uma determinada peça ou cor, e até mesmo que tipo de linguagem essas roupas formavam para a população da época. O que nós sabemos, graças ao trabalho de vários historiadores, é que tanto quanto na Europa, aqui na colônia, a roupa era uma maneira de se colocar em público, de ver e de ser visto. E mesmo aqui, num ponto tão distante do Império Português, essas roupas eram consideradas importantes o suficiente para serem citadas em inventários e passadas como herança, inclusive entre a própria população negra. E também eram muito motivo de preocupação para a coroa portuguesa, que se incomodava com o fato de que aqui na colônia as pessoas eram muito apegadas ao luxo e pareciam sempre querer se vestir acima da sua posição social. E se você ficou curioso em saber mais sobre a obra de Carlos Julião e a moda no Brasil colonial, aproveite para conhecer o trabalho do Traje Brasilis, um projeto de pesquisa e divulgação histórica que está recriando os trajes das aquarelas desse artista. No site do projeto, você encontra artigos completos sobre as peças que nós falamos aqui, além de tutoriais e dicas para você se aprofundar na história da moda brasileira. A série Moda na Arte só é possível graças aos esforços dos modisters oficiais, os apoiadores aqui do canal. É graças a eles, que mensalmente contribuem para a manutenção desse espaço, que essa série está sendo realizada e outros conteúdos virão no futuro. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve, ative as notificações e conta para mim aqui embaixo o que você está achando desse conteúdo e que outros conteúdos você gostaria de ver por aqui. E também considere a possibilidade de você se tornar um modister oficial, um apoiador aqui do canal e ajudar a financiar esse e outros projetos de divulgação histórica no futuro.